Wagner, você teria coragem de saltar de um avião em pleno voo? Olha, lá em cima eu não sei se eu me sentiria muito confortável, capitão. Mas olha, eu sei que falando em salto tem os paraquedistas das Forças Armadas, né? Mas na Polícia Militar, será que a gente tem paraquedista também? Olha, o que eu posso dizer é que o paraquedismo vem surgindo como uma nova opção tática para as operações especiais nas polícias do Brasil. Você ficou curioso? Falou em paraquedismo, Forças Armadas, Polícia Militar? Então fique com a gente até o final desse vídeo. Fique com a gente! Então eu estou com o Tenente Nicola, que é subcomandante do COI e é o responsável pelo estudo de viabilidade da implantação do paraquedismo operacional na PMPR. Obrigada, Nicola, por estar conosco. E eu que agradeço, Capitã Maia. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no canal da PMPR no YouTube. Nicola, quando a gente fala em paraquedismo, a gente tende a pensar em Forças Armadas, não é mesmo? Sim. Explica pra gente aqui, pessoal que assiste o nosso canal, como que seria a atuação do paraquedismo operacional em polícias militares? Sim, realmente, de fato, o paraquedismo ele é executado no Brasil mais pelas Forças Armadas, porém, recentemente, algumas polícias, tanto polícias militares como polícias de caráter civil, têm estudado e até já iniciado, estão em estágio avançado de implementação do paraquedismo operacional, com foco na resolução de crises ou ocorrências de segurança pública. E no COI, vocês já tinham equipe de paraquedista? Como que funciona? Bom, o paraquedismo, na verdade, mais do que atrelado à atividade militar, de exército, de forças armadas, ele é intimamente atrelado à atividade de operações especiais. No Exército Brasileiro, o paraquedismo foi a gênese das operações especiais. Então, a Brigada de Infantaria Paraquedista deu origem a que é hoje o Batalhão de Forças Especiais e a Batalhão de Ações e Comandos. Então, desde então, como a gênese dos cursos de operações especiais estão atreladas às Forças Armadas, desde sempre a formação dos caveiras, né, dos profissionais de operações especiais das polícias militares, teve como matéria, como disciplina, o paraquedismo. Então, a gente sempre usou o paraquedismo na Polícia Militar como uma ferramenta educacional e de seleção dos nossos homens, né? Porque o paraquedismo é uma atividade de altíssimo risco e o atleta, o operacional que executa esse tipo de atividade, ele tem que ter um controle emocional, um controle psicológico acima da média para executar a atividade. Então, o que é exigido de característica quando você fala desse controle emocional? É assim, primeiro a capacidade de decisão, a coragem. Primeira coisa de tudo, a coragem, né? Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pula de um avião. Que toma a decisão própria, né? Sem ser obrigado de abandonar uma aeronave em pleno voo, certo? Então, primeira coisa, a coragem. A segunda coisa é executar habilidades que necessitam, algumas ações que necessitam de coordenação motora fina e raciocínio lógico e uma situação de elevado nível de estresse. Então você imagina uma situação, uma pessoa caindo a 300 km por hora, depois de ter abandonado a porta de uma aeronave, e ela tem que por si só, por sua própria ação, dar o comando para abrir um paraquedas para que ela não acabe tendo uma fatalidade ou um acidente grave. Então não é uma coisa para a qual os seres humanos nasceram, né? Nós somos criados para andar na Terra, segurança. Mas por insistência... Buscamos segurança, exatamente, mas por teimosia nossa, a gente acaba indo para as águas, para os mares, e no caso dos paraquedistas, né, e também dos caveiros, a gente insiste em dominar os ares também, né? Então, nessa condição, quando a pessoa está em queda livre ali, né, o atleta, o operacional, ele está numa situação de elevado nível de estresse, ele tem pouquíssimo tempo para tomar as decisões e tem que tomar as decisões no momento certo. Sim. Sendo que se não tomar as decisões no momento certo, na forma correta, né, não dominar aquela habilidade, pode ter algum acidente grave. E falando da atuação das polícias militares, Polícia Federal, com paraquedismo, para que tipo de ações, em que tipo de ambiente o paraquedismo teria essa necessidade desse tipo de habilidade? Tá, então assim, a gente usava o paraquedismo em cunho didático, fazendo um paralelo com o nível elevado de estresse das ocorrências que nós atendemos, ocorrências de crise, com refém, roubo a banco, né? Então, o paralelo do estresse que a gente sofre em queda livre é o estresse que a gente vai tendo a ocorrência. Só que recentemente, algumas polícias militares, que são precursoras, a exemplo da Polícia Militar da Bahia,
verificaram um problema e, indo atrás da solução desse problema, viram o paraquedismo como uma solução. São duas vantagens, né, que o paraquedismo aplicado à segurança pública pode trazer. Uma delas é a inserção rápida de equipe num terreno que teria difícil acesso ou uma área muito grande, que seria o caso do estado da Bahia ou de outros estados brasileiros, e que tem uma divisão, uma densidade demográfica diferente da densidade demográfica do estado do Paraná. Então, seria mais rápido lançar operadores armados e equipados de paraquedas da aeronave para eles chegarem mais rápido no local de atender a ocorrência, do que achar um aeroporto na região para depois pegar uma viatura e chegar até o local da ocorrência. Porque nós estamos acostumados com a realidade do Paraná. Exatamente. Que é dividido em várias cidades, tem uma estrutura de aeroporto próximo em qualquer região. Exatamente. E em alguns lugares no Brasil, algumas regiões não apresentam toda essa população. São lugares mais remotos, né? Então é difícil. Um aeroporto próximo da ocorrência, talvez ele esteja a 300 quilômetros. Então, até chegar com a aeronave, pegar um veículo e chegar no local da ocorrência, demora muito. Então, não acontece isso no Paraná. Deslocamento exatamente. mesmo. Só que a grande jogada do paraquedismo para a segurança pública, na verdade, está na vantagem tática. O que seria a vantagem tática? Uma situação em que nós utilizaríamos o paraquedismo para sermos inseridos num terreno de forma a aumentar a surpresa de uma ação, ou seja, uma forma de infiltração. Então o COI, exatamente, o COI ele é uma unidade da PMPR que trabalha com ações não convencionais. Então, dentro das ações não convencionais que nós executamos, temos a capacidade de executar formas de infiltração, que é chegar num local de ocorrência ou de cumprimento de um mandado, por exemplo, ou no plano de executar a prisão de algum criminoso que é muito violento, sem ser visto, para que a gente tenha surpresa, a surpresa esteja a nosso favor. A gente pode fazer isso usando uma embarcação, usando técnica de mergulho, fazendo marchas a pé, fazendo travessias de cursos d'água. E existe também a ferramenta do paraquedismo, só que ela não era utilizada pelas polícias de forma geral, tanto militares como civis, principalmente pela falta de aparato logístico. Qual que é o principal aparato logístico que nós temos que ter? Um avião. A aeronave, exatamente, coisa que as Forças Armadas sempre tiveram. Sim. E para nós é relativamente recente, exatamente. Né? O BPMOA tem... Então, o estudo de viabilidade da implantação do paraquedismo na PMPR, ele vem acompanhado da evolução, da grande e boa evolução dos batalhões de operações aéreas nas polícias militares. No caso do Paraná, que é o BPMOA, né? E em outras polícias militares pode ser chamado de GRAER, na Polícia Federal é o CAOP e tal. Então, o que a gente precisa para executar o paraquedismo? A necessidade, que é essa que eu já falei, a vantagem tática, né? É você conseguir infiltrar uma tropa altamente especializada no terreno, em condições de operar por vários dias. A gente consegue saltar de paraquedas, por exemplo, com uma carga de 60 quilos, uma mochila. Então, posso levar comida, água para operar por vários dias. Já chega equipado e preparado para permanecer. Exatamente. Então, eu preciso dos profissionais capacitados, em que a base nós temos nos homens de operações especiais, porque ele já tem essa prévia seleção, né, dos homens que têm uma capacidade psicológica adequada, o quesito coragem e também habilidade, uma habilidade maior com armas de fogo e outras técnicas que são afetas à nossa atividade. E com a aeronave, com a evolução do Batalhão de Operações Aéreas, a gente está fazendo um estudo para apresentar para o Comando Geral para unir essas duas atividades, né? Mais uma faceta, né? O BOP e o BPMOA trabalham muito juntos, né? Então seria mais uma atividade que nós trabalharemos juntos para aumentar a capacidade de resposta da Polícia Militar em qualquer tipo de ocorrência, em qualquer lugar do estado do Paraná. Até porque, né, Nicola, a gente nota um aumento da criminalidade em diversos aspectos. A criminalidade, ela vai se aperfeiçoando, digamos assim, e nós temos que acompanhar também, nós temos que estar à frente dessa evolução da criminalidade. E exatamente. Com tudo isso que você nos traz, a ideia de que o paraquedismo operacional, ele pode ser uma ferramenta, uma opção para um adentramento silencioso, um adentramento em locais de difícil acesso, e, né, sem que haja essa percepção de viaturas chegando, né, porque independente do tipo de viatura sempre tem alguma ostensividade, seja um barco, seja uma viatura em terra e o próprio helicóptero ou aeronave. Exatamente. Existe barulho, é importante lembrar, né, capitão, que quando a gente fala em BOP, quando a gente fala em COI, essa ferramenta que a PMPR dispõe para a comunidade paranaense,
A gente está falando em enfrentamento ao crime organizado. Então, é criminalidade violenta organizada. Então, não é algo que a gente está acostumado a ver todos os dias por aí. Então, quando esse tipo de quadrilha, né, seja para roubo a banco, seja para sequestro, tomada de refém, ou qualquer outro tipo de nova modalidade de crime que apareça, esse tipo de crime acontece. Novo cangaço, como a gente já tem vídeo aqui no canal, inclusive entrevistando o Nicola. Se você ainda não assistiu, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para vocês verificarem. Então, o efeito colateral desse tipo de atuação criminosa, ele pode ser muito desastroso para a comunidade, né, paranaense. Então, nada mais justo que a Polícia Militar, o Estado como um todo, fazer de tudo, né, para se cercar de todas as ferramentas possíveis para proteger o cidadão, né, em todas as situações de crime que possa acontecer no Estado. Então, não é algo comum. Por isso, para crimes não comuns, respostas incomuns também, né? E você comentou sobre o estado da Bahia, que tem essa questão do território, uma necessidade, às vezes, de atingir determinadas localidades de difícil acesso. E o estado da Bahia também, o BOP lá é precursor, um dos precursores dessa atividade, né? E você esteve lá para participar de um simpósio promovido pela Polícia Militar da Bahia. Conta pra gente como que foi. Então, assim, a gente foi convidado, né, pela Polícia Militar do Estado da Bahia, né, oficialmente, e fomos enviados aí pelo Comando Geral da PMPR para lá. E aconteceu esse simpósio, né, que foi o primeiro simpósio aberto a outras polícias do Brasil, em que a PM da Bahia, que já tinha contato com outras co-irmãs ali que já estão no estágio mais avançado em relação ao paraquedismo operacional. Eu posso citar o COT da Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, também Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Ele criou esse simpósio em que nós tivemos palestras, né, instruções importantes com pessoas que são de renome, não só no paraquedismo propriamente dito, mas no paraquedismo operacional. Nós tivemos instrução lá com militares, né, reformados, mas que trabalharam nessa área com paraquedismo operacional nas Forças Armadas, tanto na Marinha como no Exército Brasileiro. Além disso, a gente pôde fazer um intercâmbio com paraquedistas, né, operacionais e atletas também de outras unidades, de outras polícias militares, né, e de unidades que giraram em torno ali de batalhões de operações especiais e de grupamentos aéreos, né, que seria o correspondente ao nosso batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas aqui, o BPMO do Paraná. Então foi um momento muito bacana de aprendizado, de absorção de conhecimento doutrinário e técnico, para que a gente pudesse abrir os horizontes, né, e verificar se essa ferramenta realmente se ela seria útil, né? E vimos que é viável aqui no estado do Paraná a gente criar essa equipe. E agora vamos apresentar esse estudo ao Comando Geral aí para avaliação, né? E nós vamos acompanhar para ver qual o desfecho disso tudo. E em breve, quando tivermos um grupo de paraquedismo operacional, nós vamos mostrar aqui no canal também. E Nicola, você comentou sobre essa questão do BOP e do BPMO trabalhando juntos. E um outro policial que te acompanhou é do BPMO, né? Nesse simpósio da Bahia. Exatamente. A gente foi junto com o soldado Abreu, né? O Abreu, ele é formado no curso de Operações Especiais, ele é caveira nosso, trabalhou no COI, né? Inclusive, quando eu cheguei no COI, ele acabou sendo transferido para o BPMO, porque fez o curso de tripulante operacional. Mas ele já era paraquedista na época, eu também já tinha iniciado a minha formação, né? Mas deu uma parada por um tempo, né? E ele acabou indo para lá e ajudou a gente nesse processo, né, nessa conversa, na soma de esforços ali, em alinhamento para que a gente estivesse dando esses primeiros passos aí para a criação dessa possível equipe de salto livre operacional. O nosso grande objetivo é bom lembrar, né, ele não tem nada a ver com o esporte que existe, né, que é praticado por civis. Usar essa ferramenta que na verdade ela nasceu no mundo militar. O paraquedismo ele nasceu para salvar pilotos da aeronave, né, quando eram ejetados para não morrer nas guerras, e acabou sendo praticado pelas Forças Armadas e hoje a gente traz para a segurança pública. O nosso objetivo é um dia ter condições de infiltrar uma equipe de policiais do BOP armada, devidamente armada e equipada com mochila, fuzil e tudo, e num terreno para, se for o caso, resolver uma ocorrência. E o Abreu tem ajudado a gente nesse sentido, porque além de tudo, ele já está no estágio bem avançado, né? No paraquedismo ele é mestre de salto, ele é treinador de salto livre operacional, de salto livre, né? Então tem ajudado bastante a gente nesse quesito. Bom, obrigada, Nicola, pelas informações que você trouxe sobre essa modalidade que pode ser uma nova modalidade de policiamento, né? De atuação da Polícia Militar do Paraná.
Bom, pessoal, e finalizando, não poderíamos deixar de agradecer ao BOPE da Polícia Militar da Bahia pela concessão de algumas das imagens que compõem esse vídeo e, claro, também pelo convite para a participação dos nossos policiais no simpósio Operações Especiais e Atividade de Salto Livre Operacional, que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia. E você quer saber tudo que rolou nesse simpósio? Então acompanhe a Polícia Militar da Bahia nas redes sociais. Ah, mas também não deixe de nos acompanhar aqui e se inscrever no nosso canal. Fique com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau.